Olá, entrando aqui, esperando o pessoal chegar. Lives de quarta. Oi, Jonathan, Fernanda, tudo bom? Oi, Vê, Aline. Vamos chamar aqui a Verônica. Tá muito frio aí no sul, Jonatas? Estamos aqui aguardando a ver. Ah, Verônica! Ê, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. E você? Ah, também. Ah, que bom. Ai, que saudade, gente. Que É, saudade de também. abraçar. Né? Que saudade. Jonah tá falando que tá muito frio lá no sul. Aqui tá Nossa. fresquinho, né? Ah, Assim. tá frio É, um também, né? friozinho, né? Assim, tipo uma bossa, assim, Não como né? no Gente, sul, mas tá ah, frio. com certeza não, né? Com certeza não. Que bom se a gente estivesse, né? Podendo viajar, podendo aí participar desses eventos todos que a gente já participou tanto, né? É Patrícia verdade. também chegando, boa noite. Oi, Ana Secato, tudo bom? Né? Lembra da Ana, Verônica? Lá de Porto Claro, com Alegre, da certeza. feira. A Anne também chegando, Márcia. Enfim, o pessoal está entrando. Para quem não conhece, a Verônica Lessa, essa mocinha que está aí do outro lado, né, aqui embaixo de mim, é uma talentosíssima, não sei nem explicar, múltipla, né, assim. Como é que a gente se conheceu, né? Verônica, editora, na época, isso a gente está falando de 1998, ao livro Eita, técnico. 98 ou 99? 98. não faço ideia. 98 ao livro técnico, quando o Otávio me chamou lá, você trabalhava com ele. Oi, Emma Gorete, tudo bom? Chegando aí também, né? Saudade. E ele trabalhava com você trabalhava com ele, na verdade, e ele me chamou para participar de uma coleção dos temas polêmicos, né? E aí, naquela época, a gente se conheceu. Você foi a primeira editora do Sempre por Perto. É Assim a gente se verdade. conheceu, assim a gente estabeleceu um vínculo, né, muito rápido, uma amizade muito rápido. Em 2004, nós duas criamos, quer dizer, eu já tinha, né, o Ateliê Vila das Artes, onde eu trabalhava aqui com algumas coisas minhas e eu convidei a Verônica para fazer uma sociedade comigo, transformar aquele trabalho que ainda era um trabalho Ih, pessoa congelou. física numa pessoa jurídica, né? Vê, você travou? Você está me ouvindo? Não, Agora eu voltou. tô te ouvindo. É, né? E aí a gente transformou o Ateliê Vila das Artes numa pessoa jurídica e fizemos muitas coisas, né? Então, nessa live de hoje, o que que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre muitos desses trabalhos que a gente já fez, que a gente ainda faz, né? E os que a gente ainda vai fazer, esses a gente não sabe, né? Mas a Verônica, além dela ser editora, né? Dela ser foi nos últimos 2 anos a curadora da parte infantil e juvenil da Ler, né, o Salão Carioca do Livro, né, junto com o Volney, vocês tiveram lá à frente desse trabalho, um trabalho belíssimo. Né? Eu e Verônica estivemos à frente da Flipinha durante muitos anos, junto com a Gabriela Gibrail, né, que é uma querida, uma pessoa. 10 anos também, né, eu acho, né? Foram quase 10 Vê, anos. foram quase 10 anos, assim, efetivos foram quase 10 anos. Assim, eu acabei estando mais tempo ligada, né? Assim, mais do que É, 10 anos. Né? Mas a nossa chegada lá, assim, a gente fez um trabalho por muito tempo também, né? E a Verônica trabalha na Biblioteca Nacional, né? Ela tem um cargo que ela é, não vou errar, coordenadora de promoção e difusão cultural na Fundação Biblioteca Nacional, cargos. Cargos não né? servem para nada. Não, serve porque você faz muita coisa naquela Biblioteca Nacional, Verônica Lessa. Você faz um trabalho belíssimo lá, né? E a É, que se gente, resume a organizar, enfim, promoção cultural, né? É isso. dos eventos, das publicações, né? De Abrir a tudo lá que vocês. biblioteca para o público, né? Transformar a biblioteca, enfim, bicentenária numa biblioteca viva, é mais ou menos isso. Né? E aí, assim, uma coisa que a gente fez também durante muitos anos na BN foi o programa Leitura em Debate, que eu acho que é muito bacana a gente poder contar isso para as pessoas, né?
Mas eu queria ver, assim, trazer uma reflexão, que É, é se uma a gente ficar aqui reflexão. falando tudo que a gente fez junto, a gente vai acabar a hora da live Ah, com certeza, né? Vamos embora e até não vai dar amanhã, né? conta. Vamos embora até amanhã, né? Ah, o Marcelo aí falando, duas amigas queridas, Olá. saudade, querido, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que é importantíssima a gente falar, né? Por que esse tema, eventos literários e a formação do leitor? Porque não necessariamente um evento literário forma um leitor, né? Vamos deixar isso Com bem claro, certeza. né? Isso a gente sempre discutiu sobre esse assunto. Às vezes você tem um evento literário que ele tem lá toda a pompa, plumas e paetês, mas não está formando leitor, né? Que história é essa, né? Vamos discutir isso aí. Uhum. E por conta desse trabalho todo, em 2009, eu até separei, cadê? Está aqui, para mostrar para vocês um material que eu fiz para o Salto para o Futuro. O Salto para o Futuro, que era da TV Escola, ele tinha uns eixos temáticos. E um dos eixos temáticos, em 2008, fui eu que fiz a curadoria, né? Foi o ano que você começou a ir participar junto da Flipinha, junto comigo, eu me lembro bem disso, né? Foi no mesmo ano, a gente gravou várias coisas, o pessoal da TV Escola foi para Paraty, a gente gravou muita coisa lá, né? E aí a gente pensava exatamente sobre essa questão. O evento literário forma um leitor? Forma ou não forma, né? E a gente discute muito isso, né, Vê? A gente hoje mesmo falava um pouco sobre essa questão que eu queria que você levantasse essa bola aí, né, de que muitas vezes a gente tem ali um evento que tem um glamour, mas não tem um trabalho efetivo de formação do leitor. O que que seria isso, né? Que é um trabalho que a gente fez nesses anos lá em Paraty, que eu acho que ali foi um exemplo muito forte e contundente, de que você precisa de permanência, persistência e um trabalho com os professores, com a comunidade escolar, com as secretarias de educação, né, de educação e cultura, todo mundo ligado numa rede, ano após ano, para formar realmente um leitor, né? Não adianta você ter um evento, jogar as crianças ou os jovens que passam por ali. Às vezes, quando eu vejo assim, algumas matérias, não sei quantas pessoas passaram pelo evento tal. Eu falei, passaram, né? Mas e aí? Passaram como? De que jeito, né? É, acho que o primeiro diagnóstico que a gente pode fazer, assim, é começar a entender que espaço existe nesse evento literário de literatura infantil e juvenil. Ou seja, que espaço Uhum. existe para crianças e jovens. Eu acho que esse já é um excelente diagnóstico, né? Porque se o evento ele tem um espaço maravilhoso para criança e para jovem, você já entende que ali tem um pensamento de alguém que, enfim, pensa essa categoria, né? Digamos assim. Sim, Agora, se você chega num evento onde você tem, né, enfim, espaço nenhum voltado para criança e para o jovem, você também já tem um diagnóstico de que é isso. sim. Passaram 5.000 pessoas, mas certamente você não, talvez não, digamos assim, que 4.000 pessoas não foram formadas, né? Você não tem um público formado para aquilo. Enfim, é uma discussão longa, mas eu acho que o primeiro diagnóstico que se faz já é esse, né? Qual é o espaço que você dedica para crianças e jovens dentro do teu evento? E acho que uma coisa que, assim, eu acho que era muito importante, né, em Paraty, é porque a gente, como a gente percebeu que precisava ter essa formação continuada, né, sentou a equipe, né, e pensou, vamos criar um material que esse material chegue para o professor bem no início do ano escolar, ele receba esse material, tenha uma formação com oficinas. Então, esse professor vai pegar esse material, vai conhecer os autores que vão participar daquela edição daquele ano, eles vão trabalhar com esse material, né, de maneira que quando esses autores vão estar no evento, aquelas crianças, aqueles jovens, já se apropriaram da obra daquele autor, né? Eles sabem com quem Uhum. eles vão conversar, porque senão você acaba, às vezes, despencando. Por exemplo, eu que viajo muito esse Brasil, né, de ponta a ponta, no momento, claro, né? Todos os eventos estão Que bom que suspensos, você né? não está. Graças a Deus, não, de maneira alguma, né? Mas assim, eu já participei de eventos absolutamente incríveis, que era exatamente isso. Os jovens foram preparados, as crianças leram, eles sabiam quem eu era. Mas também já cheguei num evento, né, que de repente abriu a porta e falaram assim: olha, essa turma vai entrar aqui. E entrava aquela avalanche de pessoas que não faziam a menor ideia de quem eu era. Não sabiam nada do que eu escrevia ou deixei de escrever. Então, assim, para que isso? Para dizer que aquele jovem foi até aquele evento e ele passou por ali, ele entrou naquele evento, mas ele foi impactado? Talvez,
né? Se eu tenho um jogo de cintura, eu vou conseguir, talvez, ali, impactar aquele jovem que não sabe nada. Mas talvez alguns achem aquilo né, uma chatice, estão por ali para cumprir uma obrigação, porque a escola levou. Né? Então, essa importância mesmo de quando a gente olha para esse evento, de saber o que está sendo feito ali. E muitas vezes, né, a gente vê assim, nessa nossa caminhada, tantos lugares que simplesmente não acreditam nessa formação continuada. Porque as pessoas querem algo glamuroso, nomes que vão chamar super atenção, mas não estão pensando numa formação efetiva. Né? A gente está aqui com a Ana Paula Secato, né? Que é durante muitos anos aí à frente da Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma feira incrível, né? Que pensa exatamente a formação, né? E pensar assim, o quanto que a gente tem de desmontes desses eventos, né? Como que a cultura está sendo desfacelada. Queria que você falasse um pouco, Vê, que você tem Eu acho que esse você olhar falou muito duas coisas aguçado. importantes. Acho que você falou duas coisas importantes aqui, que são dois tipos de eventos literários, né? Você tem os eventos literários que são realizados nas escolas, por exemplo, né? Então, assim, é um tipo de ação. E você tem os eventos como a Flipinha, né? Que era uma cidade mobilizada para um evento de literatura. O que eu acho que foi o grande sucesso da Flipinha? Assim, tudo estava em torno do livro, efetivamente, né? Mas não só isso, ou seja, você tinha uma formação de uma biblioteca básica, o que é fundamental, porque sem o livro você não dá acesso. Você tinha a formação do mediador, que era quem ia, digamos assim, tornar aquele livro sedutor, né? Fazer essa ponte entre o livro e a criança. E você tinha um evento, uma festa que valorizava patrimônio cultural, enfim, valorizava aquele lugar, aquela cidade como patrimônio histórico. Então eu acho que a Flipinha ela ia desde a região ribeirinha, região rural, ao centro de Paraty. Ela mobilizava, na verdade, a cidade como um todo. E naquele momento a cidade era única, né? Era um só, era uma única voz, falando de literatura. Então eu acho que isso foi o grande sucesso da Flipinha, assim, era quando você conseguia um acervo, né? Porque sem o livro realmente não adiantaria nada você tá ali formando mediador e não ter acesso ao livro. E ao mesmo tempo você valorizava aquele patrimônio, né? Aquele patrimônio histórico daquela cidade, a história daquelas crianças, a história daqueles jovens, né? A sensação de pertencimento mesmo, que eu acho que isso é incrível, né? Então, foi uma fórmula de sucesso, né, Ana? Não teria como não ser. E era um trabalho continuado, de fato, quer dizer, não era só no início do ano, quando a gente ia, levava o manual. Eu acho que você tem um manual aí, né? Acho que Tenho, eu legal a gente separei mostrar esse todos aqui para material. mostrar para todo mundo, né? Mas assim, eu acho que porque a gente, enfim, preparava um material, né, que auxiliava os professores e os mediadores nessa formação, nesses projetos de leitura ao longo do ano. Esse manual, ele tinha a intenção de apresentar esses autores, esses livros, aproximar os livros dos mediadores, de forma que esse trabalho em sala de aula fosse feito de uma maneira suave, né? Enfim. Só que ao longo do ano, outras ações aconteciam, né? Então eu acho que isso é que dava a continuidade desse projeto maravilhoso de anos de sucesso. E assim, que pode ser quantificado também, que eu acho que é importante de dizer, né? sim. Porque uma coisa é você dizer, não, formamos muito leitores, ok. Como que você quantifica isso? E em Paraty isso é facilmente quantificado, né? Tem, hoje em dia, por exemplo, a Thalia, né, que é um exemplo que eu sempre cito, assim, ela hoje está fazendo faculdade de Direito no UFRJ, a Pauline, que está nos Estados Unidos, que conseguiu um intercâmbio, e tantas outras crianças, né, e tantos outros jovens que se tornaram professor, inclusive dentro da cidade. Então eu acho que isso é muito importante da gente dizer, né, assim. E quando a Ana Paula, por exemplo, o trabalho que ela faz maravilhoso em Porto Alegre, né, tudo sempre unindo essas pontas, quer dizer, você dá acesso a esse livro, né, você forma um acervo básico, você faz a mediação, quer dizer, não é nada desconexo, né? Tudo precisa estar intrinsecamente ligado. E esse eu acho que é o sucesso desses grandes eventos que de fato formam leitores.
Porque o livro não cai assim, os autores não caem por acaso, eles não caem de paraquedas, aquela feira ou aquela festa literária, seja lá como se queira chamar, não cai por acaso. Opa, apareceu ali, né? Tipo assim, o circo Sim. chegou na cidade, né? Uau, que legal, vamos ao circo. Não, não é um evento que só aparece ali uma vez no ano e desaparece. Ele tem, de fato, uma ação continuada, né? E o mais bonito, eu acho, Verônica, assim, a gente que acompanhou e pôde acompanhar esse trabalho, né, nos anos efetivamente com um manual que eu vou mostrar já já para vocês, que foi de 2009 a 2016, né, que a gente teve esse trabalho de ano a ano, montar uma equipe, formação de professores, grupos e mais grupos de professores, primeiro com todos, depois com professores chaves que iam disseminar isso nas suas escolas, né? Na primeira formação, a gente tinha ali um povo meio desconfiado. Que é isso? Que material é esse? Nas últimas formações, as pessoas estavam completamente apropriadas do Íntimos. livro. Elas tinham Sim. uma intimidade com o livro. E eu gosto muito de frisar isso, porque assim, trabalho com livro, ele não faz alarde. Ele não é aquele trabalho que dá uma visibilidade instantânea para um político, por exemplo, que queira comprar essa bandeira, né? Ele é um trabalho muito silencioso. É diferente de você, uau, eu levo um show para aquela cidade, eu levo aquilo. Não, ele é um trabalho minucioso, devagar, ano após ano. É a E que biblioteca que mora tem que nos detalhes, funcionar. né? Exatamente. Então é a Na biblioteca, como você observação, no falou, né? afeto. É a biblioteca com acervo, porque também não adianta ter biblioteca, ela não tem acervo. Biblioteca com acervo, biblioteca disponibilizada, Não biblioteca adianta ter viva. biblioteca que vira sala de aula, como a Exatamente, nem que gente só também tem já livro vê. didático, né? Então, vou mostrar para vocês, ó. Esse era o manual. Ele chamou, não sei nem porque que ele ficou com esse nome de manual da Flipinha. Mas ele de manual, ele não tem uma regra, né, única. Pelo contrário, né? A Ana falando, é um trabalho de formiguinha. É Com verdade. certeza, Ana. E aí me veio uma imagem, né? As formiguinhas, Quero elas... mandar um beijo também para o Euler, meu primo irmão, que é um Ah, professor maravilhoso e tem toda essa querido. sensibilidade. E a Patrícia fez uma pergunta que eu vou responder daqui a pouco, Patrícia. Não esqueci, eu vi sua pergunta. Ela pergunta se isso ainda tem existido, né? Já já a gente chega lá, né? E esse trabalho, o que que a gente fez com isso, né? A gente pediu que cada. Essa aqui é uma página do Márcio Vassalo, né? Tinha o Jonas Ribeiro aqui, querido. As pessoas, elas se apresentavam de uma forma criativa, porque a gente queria que os autores se apresentassem de uma forma criativa. E a gente criou pequenos projetos de leitura com os livros que fugiam, né, do lugar comum. Fugiam daquele projeto pedagógico da escola, que tinha que ter, né, um planejamento muito engessado, vamos dizer assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas eram projetos muito livres, né? Então, cada edição do manual, nós íamos criando ali. A Verônica congelou, mas acho que ela está voltando já. Vê, você está me ouvindo? Agora sim, Voltou, eu tirei voltou a do ver. Wi-Fi e botei para o 4G, É, sim, porque senão não. é. E cada manual desse, cada edição do manual, a gente ia inventando alguma coisa. Então, era o surfando nas ideias, navegando nas ideias, né? Então, a gente criava, em primeiro lugar, projetos para os livros daqueles autores, mas sempre com aquele viés. Professor, você é o mediador, você conhece a sua turma, você tem que saber o que fazer. Aqui é apenas uma sugestão. Então, a gente incentivava que os professores criassem seus acervos de leitura, criassem, né, a sua própria biblioteca. Isso é fundamental. O professor tem que ser leitor, é chovendo molhado, mas parece que a gente tem que bater nessa tecla ainda hoje. Assim como a gente tem que bater na tecla de que literatura infantil não é uma literatura menor, ela precisa ocupar o mesmo espaço que a literatura adulta, sabe? Então, parece que a gente tem que estar sempre dizendo isso, sempre voltando para isso, né? Então, esses manuais, a gente tem, eu tenho aqui, se vocês quiserem depois, a gente tem os PDFs de 2009 a 2015, o de 2016 ele não teve um impresso, ele saiu como uma revista, né? Então, a gente, Virtual. virtual, né? E me foge até o nome agora daquele programa aqui, no qual ele foi inserido, mas enfim. E a gente disponibiliza isso. Se alguém quiser, pode mandar mensagem, né, para mim, que eu mando isso para vocês, que a gente tem aqui. Se alguém quiser também o material do evento literário e a formação do leitor, porque tem texto de várias pessoas
com vários olhares diferentes sobre essa questão, podem solicitar que a gente disponibiliza isso, né? É uma Então, coisa que eu acho que é legal também a gente falar, né? Que a gente fala muito, né, dessa questão do professor, né? Do professor mediador e tudo mais. E num primeiro momento, claro, assim, o professor tem que ser leitor, ponto, né? Se ele não é leitor, ele não forma um leitor. Esse sim. é o ponto básico, mas eu acho que isso também já foi muito discutido. Mas às vezes eu acho que a gente precisa voltar em algumas coisas, né? E eu acho que cada vez mais a gente também pensar, esse professor que trabalha com literatura, tirar ele do isolamento, sabe? Assim, eu tenho pensado muito sobre isso, refletido muito sobre isso. Assim. No manual, por exemplo, a gente sempre trabalhou muito a interdisciplinaridade, né? Que a gente sempre achou isso muito importante. Então, misturar muito, enfim, tanto as narrativas quanto Uhum. tentar aproximar a escola como um todo de um projeto literário. E eu acho que cada vez mais isso é importante, sabe? Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Quer dizer, quem tiver preso na sua casinha vai ter muita Uhum. dificuldade de enfrentar essa retomada dentro das escolas, né? Porque eu acho que cada vez mais esses projetos dentro das escolas precisam ser em conjunto. Sabe? Então, o professor de literatura, por que não fazer um projeto junto com o professor de matemática? Sabe? Por que não fazer um projeto junto com o professor de história? E seja lá o que for. Eu E acho dentro. que cada vez Não, mais criar essas teias, né? Construir essas teias. E também não esquecer do papel dos pais, né, Ana? Porque eu acho que também acho que a formação do leitor ela também precisa passar por esse papel, né? Da família, da leitura compartilhada, da questão do afeto, porque senão, quantas vezes a gente ouve essas histórias, né? Na minha casa a gente não podia tocar nos livros. Né, os livros dentro da minha casa, eles não uhum. podiam ser lidos, né? Aquilo era coisa dos meus pais. Então, eu acho que Não, essa dessacralização do livro, essa intimidade, a gente também aprende em casa. Né? Assim, é claro que o professor tem um papel importantíssimo, mas a família, sobretudo nesse momento, né? Acho que é muito importante a gente falar sobre isso. As crianças estão dentro de casa, elas estão trancadas em casa, né? uhum. Muitas vezes na frente de um computador, as que têm a sorte de conseguirem estudar remotamente, e as que não. Né? Verdade, Qual o papel né? da literatura na vida dessas Acho que você crianças está trazendo hoje? aí muitas questões, Vê, para a gente É um amarrar, papo assim, longo, né? né? Para a gente, de fato. A Socorro, lá de Macapá, está falando que ela trabalha dessa forma interdisciplinar. Eu quero fazer um parênteses para contar a história de Socorro. Conheci Socorro num prolê, em 2000, se não me engano, tá? Se não foi 2000, foi por aí. E que ela dizia que ela queria trabalhar com uma sala de leitura. Eu falei, pois então perturbe o diretor da sua escola para ter uma sala de leitura. Tanto ela perturbou que ela conseguiu ter. E aí depois ele não queria que ela ficasse na sala de leitura porque era a melhor professora da escola. Eu falei, pois é você mesmo que tem que estar lá por isso. Né? E hoje faz um trabalho belíssimo, belíssimo, né? Tá aí fazendo um Parabéns, trabalho Socorro. incrível de formação de leitor, porque é isso, é o professor que acredita, né? Então a gente tem aí, primeiro que eu acho que repensar o papel da escola, porque a escola, se ela ficar engessada, se ela ficar conteudista, ela não vai conseguir abrir esse olhar. Ela não vai Sem conseguir dúvida. entender que um trabalho de leitura pode estar no muro da escola, numa pintura que vai ser feita a partir da leitura. Tipo, o livro como plataforma de voo. Eu nunca me esqueço, essa era uma expressão que Marina Quintanilha usava quando nem se falava em plataformas. Né? A gente não tinha nem internet naquela época. Isso eu estou falando de 1990, não, 1986, 87. Marina falava, livro é plataforma de voo. Porque do livro a gente pode voar para milhares de outros projetos, né? Então, quando a gente já propõe aqui no material, né, que a gente escrevia para a Filipinha, que dava um trabalho insano, era aquele mundo de livros que chegava, a gente tem que ler, pensar, articular, como é que junta, como é que não junta. Teve um ano que a gente bagunçou tudo, falou, não vamos fazer por autor, vamos fazer por eixos temáticos. Aí juntava livro que era para criança com livro que era para jovem, bagunçamos a cabeça de todo mundo, falava, gente, olha só, o livro infantil, ele começa na infância, mas não tem idade para acabar. O juvenil, não, você não vai dar para um piquitico, né? Mas o infantil, se é bom, se tem conteúdo, não tem idade, né? Fala para todo mundo. Então a gente conseguiu articular e fazer essa mistura, né? Esse conceito, né, que a Carolina Sanches hoje em dia chama de leituras elásticas, né?
que a gente já fazia isso sem nomear dessa maneira, né? Mas a gente já misturava tudo isso. E quanta gente faz isso? Então, eu acho que para que realmente esse trabalho aconteça, sobretudo nesse momento atual, né, que as pessoas dentro de casa, tem que ter um olhar diferenciado, tem que sair Sim. desse lugar comum, sabe? Mas tem que querer ler. Não adianta querer, ai, cadê um trabalho pronto? Me dá aí o PDF do livro. Não pode ter PDF de livro, gente. O livro tem que ser o livro. Porque se você quer um PDF, escaneia um livro, o autor é prejudicado, a cadeia produtiva do livro é prejudicada, né? Quanta coisa que muita gente desconhece nesse trabalho. E a família, É. né? Que você falou muito bem. Quando eu ouço, hoje em dia, até hoje eu ainda escuto isso, famílias que têm poder aquisitivo, não estou falando de família que não tem poder aquisitivo, tá? Fala que o livro é caro, que não vai comprar, mas que compra iPhone e dá para criança, que valor essa família dá ao livro? Né? Isso é uma outra reflexão muito profunda para a gente fazer. Porque se o livro não é um objeto de valor dentro daquela casa, que formação de leitor é essa que você está dizendo que está fazendo? Né? Se o pai não compra um livro, se o pai não lê o livro, né? Não tem a pai, a mãe, o vô, a avó, seja quem for, né? Os pais, as mães, seja lá o que for, não tiver o objeto livro ali como algo de desejo e transformador, você não está formando leitor, né? Aí, assim, é muito profundo, assim como Na- eventos que não têm o livro como foco. Você tem uma área infantil com contadores de histórias brilhantes, e tem mais é que ter. Mas é onde estão os escritores? Não, eu Aonde acho está que a mais uma leitura? vez, né, Ana, esse foi o sucesso da Flipinha, assim, porque ela misturava. Ela trazia a família para perto, né? Porque a família Uhum, estava participando em todos os momentos, de todas as atividades. Tinha o mediador, tinha o acervo e tinha a valorização, essa questão do pertencimento. Ou seja, era o mundo perfeito, né? Era o mundo perfeito. Então, todo o sucesso da Flipinha não foi à toa, né? Claro, foi o primeiro grande evento literário daquele porte, numa uhum. cidade, né, maravilhosa, deliciosa de se estar. Reuniu-se grandes nomes da literatura, mas não era só isso. Né? Existia, não era à toa que se transformou também numa cidade leitora, Paraty cidade leitora, né? Um conceito, enfim, é, que é um selo mesmo, né? Que a cidade ganhou. Então, foi uma construção. E essa construção leva Uhum. tempo, como a Ana Paula falou, né? É um trabalho de formiguinha. Por que a Feira de Livro de Porto Alegre é uma feira de referência hoje em dia? Porque une o evento em si, mas tem um trabalho árduo ao longo do ano inteiro, que envolve também mediação, acervo, família. Então, eu acho que tudo isso quer dizer, fórmula de bolo, não, a gente não tem, né? Mas é um Uhum. trabalho que a gente já sabe como faz. Ai, me veio uma imagem na cabeça, essa imagem já tinha vindo, aí eu enveredei e esqueci de falar sobre ela, né? Quando a gente fala do trabalho de formiguinha, né? Aqui na minha casa, eu não sei por que cargas d'água nessa época do ano aparecem muitas formiguinhas, né? E às vezes aquelas formiguinhas fazem aquele caminhozinho, né? Num lugar que a gente não quer na cozinha, né? E a gente quer tirá-las dali. E aí eu penso assim, como é fácil olhar um caminho de formiguinha e fazer assim, destruir todas elas, né? É Pega um verdade. paninho, passa o pano, limpa a formiguinha. E aí, só que as formiguinhas são danadas, né, cara? Elas aparecem tudo de novo. Então a gente é mais ou menos formiguinha, né? Alguém vai lá, tira a gente É fala, não, 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 verdade. não, peraí que a gente vai voltar de novo. Peraí que a gente vai incomodar. E eu acho que a gente vem incomodando, né? Assim como Porto Alegre também tem lá suas lutas, né? E tem que ter esse trabalho, a gente tem que lutar. Não pode tirar o protagonismo do livro, porque sem o protagonismo do livro você não forma o leitor, né? Não adianta só gostar de ouvir histórias. Quem não gosta de ouvir histórias, gente? Quem não gosta de ir para um evento e pegar um contador de histórias maravilhoso e ficar lá se deliciando com aquele contador? E quantos contadores de histórias maravilhosos a gente conhece, né? Agora, você gostar de ouvir uma história não é sinônimo de formação de leitor. Formação de leitor é outro departamento, né? É um departamento aí
que requer muita persistência, muita persistência. E acho que quando você fala de desmonte também é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Politicamente falando. Por que sempre que as crises financeiras acontecem com os grandes eventos literários, a primeira coisa que é descartada são os espaços para crianças e jovens? Tem um porquê, né? Não é à toa. Não, assim, o quanto ainda, quando se pensa qualquer evento para criança, mas sobretudo na literatura para infância e juventude, que infelizmente a gente está em 2020, né? A gente ainda está lutando para que as pessoas compreendam que não é um espaço menor, a criança não é um ser menor, a criança não é um vir a ser, a criança o adolescente ele tem que ter o espaço que é dele, que ele se aproprie daquele espaço, que ele seja protagonista daquele espaço, né? E era bonito porque a gente via, a gente que acompanhou, né, o crescimento da Flipinha, e de ver que assim, iam os professores, iam as famílias, mas iam adultos. A gente chegou num nível de debate nas mesas que tinha uma série de adultos querendo ir num debate sério sobre a literatura voltada para a infância e a juventude, mas a literatura. A gente não estava falando ali de uma coisinha menor. Era um debate de alto nível, discutindo literatura, mas uma literatura que tinha como foco principal a criança e o jovem. Né? Então, isso acho que foi uma característica de excelência. E respondendo à pergunta da Patrícia, não, Patrícia, não existe mais como ela foi. Né? Existe hoje um trabalho, né? Tem uma tenda, né? Que é a biblioteca, que funciona no meio da praça. Né? Tá me ouvindo, Vê? Tô vendo os comentários, mas vai em frente. Enfim. E aí, não existe mais como era, com essa formação, né? Enfim. Assim como em outros eventos também, algumas dessas formações foram interrompidas, né? O próprio Adote um Escritor em Porto Alegre passou por grandes transformações, né? Ele já não tem mais o mesmo modelo que ele já teve um dia, né? Então, assim, como que a gente está sempre aí sendo resistência, né? Lutando muito por isso. Eu acho que era legal também a gente falar um pouco da Flipzona, né? Que era um espaço para os jovens da cidade de Paraty. Eu particularmente tenho muito orgulho, assim, da Flipzona, porque a gente tinha um jornal, a Central Flipzona, onde eles produziam um jornal diário sobre o evento. Então, assim, eram os alunos da cidade quem trabalhava dessa Central Flipzona. Eles filmavam, aí Daniel Firenze, que realmente hoje está no Sesc de Paraty, mas que era a alma da Flipzona, realmente uma pessoa que eu admiro muito. E eles filmavam o evento, editavam, produziam vídeos, faziam um jornal, entrevistavam os autores pela cidade. E me lembro do Zuenir, né? Quando a gente fez com o Zuenir, levamos o Zuenir Ventura para a Flipzona, no final ele ajoelhou, agradeceu e falou: foi o espaço mais incrível que eu já participei de toda a Flip. Quer dizer, isso não tem preço, né, Ana? Não tem. Eu acho que é um momento em que, imagina, o Zuenir dizendo que foi o melhor espaço que ele participou na Flip. E a gente tendo autores como a gente teve, né? Rufato, Carrascosa, tantas outras pessoas maravilhosas que participaram da Flipzona e da Flipinha. Então, assim, eu acho que a gente chegou realmente num ápice, né? De tudo que a gente sonhou e desejou fazer. E, claro, no momento em que chega a crise e que acontecem esses terremotos, a Flipinha acabou a Flipzona, enfim, a Flipzona primeiro, outros rumos, né? Mas o que eu acho é isso, assim, é que, enfim... Porque acho que tem uma coisa, Vi, que eu acho que é importante a gente falar, assim, né? Quando você tem uma curadoria de um evento, você tem um olhar que tenta abranger a diversidade, que tenta dar diferentes vozes, trazer diferentes autores. Fácil, né? Curadoria é simples, mas curadoria é porque o povo acha que chama fulaninho, não é isso.
né? É você pensar numa diversidade de olhares, é você pensar numa diversidade de temas, é você conseguir realmente, né, abarcar essa diferença toda, né? Então, esse ano teve isso, aquele ano vamos equilibrar com isso. Então, a gente sempre tinha representantes, né, de diferentes, né, como é que a gente pode chamar, meu Deus? Tinha Sim, uma se a gente diversidade tinha uma mesmo, diversidade, você né? sempre tinha um escritor indígena, sempre tinha, né, alguém representando literatura afro, a gente tinha esse olhar, né? A gente tinha um cuidado de ao longo do ano apresentar tudo isso, né? Então, é importante a curadoria, né? Porque Muito. senão, às vezes, quando você não tem uma curadoria, as pessoas podem pensar, ah, vocês estão sendo seletivas. Não é uma questão de ser seletivo, né? É uma questão de você dar conteúdo. E que conteúdo é esse que você está dando para o outro? Né? Essa é uma boa pergunta para a gente se fazer também. Né? E aí eu vou voltar para quando a Biblioteca Nacional, né, que vocês tiveram aquela ideia e me convidaram para fazer parte desse projeto, que acho que é muito importante a gente falar isso. Sim, é Dentro um da projeto Fundação maravilhoso. Biblioteca Nacional, durante 4 anos, né, foi 4? 2008, Sim. 9, 10, 11, durante 4 anos, nós tivemos um programa para debater a literatura infantil e juvenil, que era o Leitura em Debate, a literatura infantil e juvenil dentro da Biblioteca Nacional. Era um programa mensal, que nós tínhamos nos 2 primeiros anos, se não me falha a memória, 3 convidados, nos 2 últimos anos, 2 convidados, onde uma vez por mês a gente tinha um eixo temático e aquelas pessoas eram convidadas para falar daquilo que elas tinham excelência. Então não tinha espaço para passar slide, não tinha espaço para passar nada, era para debater, literalmente a leitura em debate. E quantos debates incríveis foram Incríveis. compartilhados naquele espaço, né? Eu me recordo muito de algumas cenas específicas, mas fala aí primeiro. Você ia Não, falar? eu ia dizer só que a Biblioteca Nacional, né, tem como missão formar leitor, né? Porque, enfim, é uma biblioteca de nação, uma biblioteca de memória. Então a gente, em muitos momentos, acaba se vendo, quer dizer, as pessoas acabam nos vendo como um museu, né? E o nosso Uhum. esforço é mostrar que a Biblioteca Nacional não é um museu, né? Ela é sim um repositório da memória cultural do nosso país, memória bibliográfica do nosso país, mas ela é uma biblioteca viva. Então, uma das nossas missões também é formar leitor, né? Porque se a gente não forma leitor, não faz sentido. A gente também não vai Uhum. ter futuramente pesquisadores e pessoas que vão mergulhar naquele acervo. Então, acho que foi um programa de muito sucesso, sabe, Ana? Porque, embora ele fosse aberto ao público, o nosso público maior era de mediadores de leitura, né? Bibliotecários, professores, enfim, agentes de leitura, e escritores, ilustradores, né? Autores de uma Fora o maneira público que geral, nos assistia de forma virtual, né? remotamente. Sim. Porque já Então, naquela época a gente tinha uma transmissão pelo site do Instituto Embratel uhum, e era um pandemônio, porque assim, eu tinha que abrir às 4 e eu tinha que fechar às 6, porque senão eu entrava no vácuo, né? Se não entrasse às quatro saía do horas em ar. ponto e acabasse às 6 horas em ponto, Dani, então até o próximo mês, parará, parará, e tum, fechar às 6 horas, Às o vezes até programa saía do ar. continuava, né, presencialmente, mas Aí tinha para que fechar. transmissão Assim tinha que como uma fechar. live, né? A live, se a gente não ficar atenta, ela desaparece, né? Em uma Exatamente. hora. Então aquilo foi dando um time, né? De mediação pra gente, né? De como começar, como acabar para não cair Uhum, naquele vácuo. Então a gente tinha um público remoto que era muito bacana, muito. né? Então pensar que a gente estava aí já fazendo história, né? Porque quando a gente pensa que hoje a gente está usando, né? Eventos de forma remota, a gente já fazia aquilo E era naquela interativo, né? Porque a ocasião. gente recebia as perguntas. É Tinha isso verdade, também. é verdade, né? E a gente nem se deu conta que a gente estava aí, né, já Prevendo. prevendo o futuro, né? Mas acho que assim, acho que é muito importante, sabe, a gente bater nessa tecla de que um evento literário não vai formar um leitor se ele não tiver um trabalho continuado, Sim. sabe? Se ele não tiver um comprometimento, é um evento da cidade, tem que estar afinado com a Secretaria de Educação e Cultura,
tem que estar afinado com as escolas, tem que estar afinado com as livrarias locais. É um grupo de pessoas, não é uma única pessoa, né? É um grupo de pessoas que pensa e que faz aquele evento acontecer, né? As coisas deram certo quando a gente fez aquela parceria, não é porque a gente tinha, né? A galera que tinha um trabalho de excelência na cidade, como professora, como mediadora de leitura. Nunca vou me esquecer de um menino de uma escola costeira que nós fomos, que ele devia ter uns 8 anos, quando a gente levou uns livros para doar, né? Eu tinha uns livros que eu queria doar e doei. Anos depois, numa formação, aquele menino me aparece, ele e uma outra menina falaram assim, você não lembra da gente, né? Mas a gente estava lá na escola da Ilha do Araújo. Eu falei, nossa, aí aquela comoção. E aí você Ah, vê, você forma, o tempo da vida te devolve isso, né? Mas aí eu volto para aquela bater naquela tecla. Isso não dá ibope. Não dá ibope porque não faz barulho, gente, sabe? Então, os políticos precisam entender que não é porque não faz barulho, não vai chamar atenção, que vai deixar de fazer. Tem que fazer, né? Se quiser mudar realmente, educar para libertar, tem que ser de livro na mão. Não dá para educar para libertar sem livro na mão, né? educação e Sem cultura é a apropriação. base de qualquer coisa, né, Ana? E cada vez mais a gente vê que é isso mesmo. Assim, imagina a gente hoje, todos trancados, né, todos, enfim, nessa quarentena, sem nenhuma manifestação artística, né, sem nenhum contato com atividades culturais. Como Yeah. seria, né? E aí uma reflexão de que vive o artista, que é uma outra reflexão, É uma né? outra reflexão. É uma outra reflexão, quando muitas vezes, vem aqui divulgar o seu trabalho. Mas peraí, eu levei anos para chegar, né, nesse lugar. Quanta coisa foi construída. Então, assim, a valorização também do trabalho do artista que precisa ser levada em conta. Do Uhum. escritor, do músico, né, do ator, de todos que estão ligados na cadeia produtiva da cultura, Sim. né? Porque as pessoas querem, mas não entendem, né? Que o artista ele vive no mundo real, né? Ele não vive no mundo imaginário da criação dele, né? Ele vive no mundo real que tem contas a pagar, né? Coisas para se fazer, É. né? Enfim. Então a gente tem que pensar nisso tudo quando a gente pensa num evento. Esse evento valoriza o artista, esse evento valoriza a formação cultural, né? Por que esse evento está nascendo? Ele está nascendo porque ele quer ser glamouroso ou ele está nascendo porque ele quer de fato, né, deixar ali um legado de educação e cultura naquele lugar, naquela escola, naquela cidade, né? Né? E quando um autor também chega numa escola, né? A gente vê isso nitidamente. Quando existe um trabalho prévio e quando não existe, né, Ana? Quando existe um trabalho prévio, a possibilidade daquele encontro dar muitos frutos é enorme, Uhum. né? Porque a escola se prepara para receber aquele autor. Então, a possibilidade de gerar projetos enfim, frutos mesmo é gigante. Agora, quando o autor, muitas vezes, ele é colocado ali para, vamos matar o tempo aqui, né? Vamos colocar essa figura para falar para 60 crianças e daqui a pouco a gente pega de volta os nossos alunos. Então, faz uma grande diferença, né? E a gente Com sabe que isso certeza. também acontece. Então, chame sim um autor para sua escola, né? Mas o importante é de fato que os alunos tenham um trabalho prévio, né? Com o livro, com a obra daquele autor, conheçam aquele autor, pesquisem sobre aquele autor. Isso é fundamental, porque sem isso também, enfim, Aí os você não forma frutos eles. acervo, né? Você não forma um acervo daquele aluno. Aquele aluno precisa, né, de ter um acervo, né? Ele precisa isso, né? Ele precisa entender quem é aquele autor que está indo ali, senão você cai de paraquedas. Eu já caí uma vez, né? Me chamaram para ir numa escola e eu cheguei lá com o divulgador e aí eles queriam eu ia fazer assim, sabe essas escolas que tem um pátio interno, assim? Era na varanda do pátio. Então eles botaram do maternal ao que seria hoje o quinto ano, na época era a quarta série ainda, todos juntos, e estava tendo recreio dos maiores. Aí eu falei, gente, não dá. Primeiro que não dá para misturar maternal com quinto ano.
Não dá, né? Então, já que eu estou aqui, então vamos separar. Aí eu preciso de uma sala, minimamente, né? Intimista. As crianças não sabiam quem eu era, né? Mas assim, quando você tem caminhada, estrada, você se vira, né? Uhum. Você já está ali, bora lá, né? E aí, assim, naquele momento, me largaram naquela sala e as pessoas desapareceram. Então tinha um que olhava para minha cara e chorava, nunca tinha me visto. Que é essa louca, essa mulher? Aí eu tive que, como eu tenho, né, gente, criança, eu botei a criança no colo, sabe? Então eu falando com uma criança enganchada do meu colo. Ao mesmo tempo, eu já cheguei em lugares que não tinham grandes recursos e tinha um trabalho impecável com o livro, com a leitura. Não precisa muito, gente. Mas tem que acreditar, tem que É verdade. desejar, tem que querer. Quando eu vejo, Verônica, sabe, muitas vezes os eventos fazendo seus desmontes e querendo só alguma coisa do oba-oba, isso me entristece muito, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ir ali no nosso trabalho de formiguinha, fazer de novo aquele formigueiro acontecer ali, né? Bora juntar tudo de novo, bora começar tudo outra vez, até que entre na cabeça das pessoas um trabalho de excelência com o livro, né? E acho que o que tem conseguido fazer um pouco a literatura respirar, sobretudo, né, eixo Rio-São Paulo, assim, nos últimos tempos, são esses sistemas S, por exemplo, né? O Sesc tem um trabalho incrível, assim, e muitas vezes a gente sabe que eles fazem papel do Estado, né? Uhum. Então, e que também, enfim, em algum momento vão começar a sofrer toda essa crise. Então, eu acho que de fato cada vez mais urgente que a gente comece a refletir junto, de fato, né? E de fato siga de mãos dadas, assim, porque acho que nada mais vai se fazer de forma individualizada, sabe? Acho que a gente precisa, de fato, nesse novo tempo, também ter um Uhum. novo olhar, né, sobre como trabalhar essa questão, porque se a gente não der as mãos e não se associar. E aí, Vê, eu acho que né, quando eu penso assim, nesse dar as mãos, né, eu acho que nesse novo tempo aí que a gente, quando acabar tudo isso, a escola não vai mais poder ser a mesma, né? Assim, a escola vai ter que mudar muito o seu olhar para tudo. Acho que todos os trabalhos, né, vão ganhar um olhar muito diferenciado, né? Assim, a forma como se trabalha, de que jeito se trabalha, de que jeito se, né, se educa, Sem né? dúvida. E acho que assim, todo mundo vai ter que entender que para cobrar uma política pública de livro e leitura, você tem que se engajar no trabalho. Não adianta terceirizar o problema. Ai, na minha cidade a Secretaria de Educação não faz nada. E você, faz o quê? Não é assim, acho que são coisas que a gente tem que se perguntar. O que que eu, como indivíduo, como pessoa física, faço para que na minha cidade, no meu bairro, na minha escola, seja lá onde for, onde cada um atua, você faz exatamente para uma formação de leitura. Você briga para ter uma biblioteca na sua cidade? Você briga para essa briga no bom sentido, né? Assim, de luta, né? Vai lá, perturba o juiz, olha, há quantos anos não se renova esse acervo? Quantos anos nos faz uma compra para essa biblioteca? A biblioteca tem que ter acervo vivo, renovado, até porque estraga, né? As crianças mexem, estraga. Não, e tem que estragar mesmo, porque tem que mexer, não tem jeito, vai mexer, vai amassar. Né? Então, assim, são várias coisas. Então, se Não, e num o país onde prefeito. se produz tanto, né? A gente produz tantos livros, tem um mercado Exatamente. editorial tão vivo, então se não se renovar. Né? A gente está aqui, eu quero chamar a atenção, né? A gente está aqui com a bibliotecária, né, a Eliane, que é a bibliotecária lá da Biblioteca do Solar Meninos de Luz, aonde a gente está fazendo uma campanha, né, para arrecadar livros de literatura, tá? Infantil ou juvenil, em bom estado ou novos, quem quiser, né? Para doar para as cestas básicas. Então, agora, em junho, as cestas básicas que o Solar Meninos de Luz está distribuindo para as famílias dos seus alunos, né? E são muitos, não são poucos, né? Vão ter um livro. Alimente o corpo, mas alimente a alma, né? Isso é Parabéns. trabalho de formação. E aí, Verônica, a coisa mais bonita, eu não te contei isso, estou contando aqui nessa live agora. Uma rede de solidariedade se formou
de Que pessoas, lindo. né, que estão ajudando das formas mais incríveis. Ao final, eu vou fazer um relato disso, porque eu acho que são as redes do bem. Então, é uma pessoa que assistiu, que me viu falar, que já mandou para outra, que já mandou para outra, que já compartilhou no grupo tal. E aí, olha que incrível, Marcela Perrone chegou a mim por conta de uma amiga minha de adolescência, que são Olha, amigas na academia, então já vou passar na casa dela amanhã para buscar livro. Marcela é uma Amanhã, querida, né, vou passar amanhã aí em algumas minha parceira casas, de trabalho. né? Jonas Ribeiro já comprou livros pela Ama Livros para fazer os livros chegarem aqui, então ele comprou na Ama, ajudou a Ama está ajudando com um percentual para cestas básicas, então ele ajudou 3 vezes. Ele ajudou a Ama, ele ajudou a É, quem a Ama está ajudando e está ajudando Solar. A Vanessa Balula mandou uma caixa de livros que outra estava aqui no Rio, maravilhosa. né, para vir para cá. Então, isso é formação, gente, sabe? Porque o Solar tem um trabalho de formação de leitor, de formação continuada, né? Quem não conhece, joga aí no Google Solar Menino de Luz, um trabalho impecável nas comunidades do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, aqui no Rio, né? Então, assim, são redes que se formam. Eu só acredito no mundo com redes, com pontes, né? Não dá mais para ser eu aqui, você aí, sabe? Eu estou Não, aqui, mas eu posso estar conectado com um professor no Japão que fale português, como eu já participei de projetos assim, né? De juntar pessoas ao redor do mundo que falam português. E aí você faz, só que trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho, criar um evento dá trabalho, formar é, leitor dá trabalho. Pais com que querem formar certeza. filhos leitores, tem que ler com os filhos, né? É, porque também, né, pensando nessa realidade da escola, o autor ele chega lá e por mais que ele consiga ali, né, é, plantar sementes, quer dizer, o trabalho ele precisa ser feito pelo professor e pela biblioteca, não há dúvida, né? Porque se não tem o Uhum. livro, também não adianta nada. Então, é tudo, é um conjunto, né, Ana? Tudo realmente precisa estar interligado, porque Mas sabe o que ainda me espanta, Verônica? Que a gente está em 2020 e a gente ainda tem que falar sobre isso. A gente está é verdade. lutando as mesmas lutas que a gente lutava no final dos anos 80. Claro, com diferenças, óbvio, né? Alguns passos a gente avançou, outros a gente, melhor nem falar, né? Deu uma retrocedida, mas enfim, a gente está falando sobre as mesmas coisas, quando já era para a gente estar num grau de excelência a nível Brasil, Sim, quando a gente tinha ProLer, sabe, acontecendo, quantas coisas que chegaram num grau de excelência, vum, foram e voltaram. Assim. Então, a gente tem aí focos de resistência nesse país, de pessoas que acreditam nesse trabalho de formação continuada, fazendo um trabalho lindo. A Glória, lá em Porto Velho, com as leituras no quintal, maravilhosa, né? Fruto do Proler, isso. Então, tem frutos espalhados por esse a Brasil, Rosiana, já que recebe os professores, né, naquele café lá em maravilhoso em Saquarema, né? Saquarema. Então a gente tem aí resistências, né? E certamente pessoas que ou já passaram aqui pela live, ou que estão aqui com a gente ainda, ou que de repente assistem, né, nos dias que. Porque a live agora fica, né, disponibilizada aí no IGTV, né? E aí, assim, as pessoas vão poder assistir, né? Quantas pessoas fazendo um trabalho bacana, É verdade, acreditando. espalhados aí por esse Os Brasil, né? anônimos formadores de leitores espalhados por esse Brasil, né? Que a gente nem conhece. Com Era um sonho certeza. nosso, né? Lembra? É, A Lúcia Lino, estão lembrando, né? Fazendo um trabalho belíssimo na praça. Então tem muita gente fazendo um muita trabalho gente. bacana. Mas sabe, Eliana, você que está aí, né, que fez esse comentário, eu acho que enquanto a gente não tiver uma política forte do livro da leitura a nível nacional, né, a gente ainda tem muito para trilhar. Quando a gente ainda não tiver isso assegurado, como a gente tanto batalhou, né, aí com lei do livro, né? Todas essas questões, o Castilho lá com aquele debate que ele trouxe para discutir, enfim. Aí cada um, né? Tem inúmeras pessoas aí fazendo muita coisa, lutando há muito tempo aí por um trabalho de excelência com o livro e a leitura, né? Mas a gente queria, sobretudo, trazer, a gente está aqui chegando nos minutos, estou olhando aqui o relógio, os minutinhos finais,
né? Para Trazer mim, essa reflexão. Quanto tempo falta? 6 minutos só. Caramba! Né? Então faz as Passa suas rápido. considerações finais aí, Vê. Não, eu acho que é isso mesmo, tudo que a gente já falou, né? Quer dizer, formar um leitor é um processo que precisa de atenção, né? De olhar atento mesmo. Então, a gente precisa entender que livro vai acessar aquele jovem ou aquela criança, né? Porque também não adianta a gente achar que o livro que a gente gosta é o livro que aquela criança sim. ou aquele jovem vai gostar. Então, eu Com acho certeza. que ter acervo é fundamental, porque cada um vai se sentir atraído por um tipo de narrativa, né? Eu acho que cada vez mais também a gente valorizar, né, os momentos de leitura. Então, a leitura pelo afeto, eu acho que isso é muito importante, a leitura compartilhada, não transformar o livro numa obrigação. Enfim, tudo isso que a gente já falou aqui, que é super importante. E eventos literários, né, que afinal de contas é o tema da nossa live, que os eventos consigam entender que sem formação de leitor não existe evento literário, né? Porque quem é que vai assistir? E assistir de forma espontânea, que aí é que é o bacana, né? Quando você forma o desejo daquela criança, daquele jovem, de estar num evento literário. Né? E não só ir porque a escola levou, porque a família levou, né? Mas de formação de plateia. E quando recebem, por consumidora. exemplo, hoje você, né, muitas vezes o Estado dá, né, um cheque para o aluno comprar livro, que ele saiba o que quer comprar, né? Que ele exatamente ele não possa compre qualquer escolher coisa. o que quer comprar. Isso também é super importante, porque se você também entrega uma coisa dessa na mão de quem não sabe o que vai comprar, que sentido faz, né? Tá, ele tem que ter a liberdade, mas ele tem que saber o que existe, né? Porque senão, às vezes, claro. vou comprar aquelas coisinhas, né? De R$ 5. Vou comprar um monte. Pra quê? Uma história incrível aqui, mas acho que não vai dar tempo. Que na Bienal... Depois você grava. Pois é, não vai dar tempo. Mas era uma questão dessa de escolha. Vou tentar muito rápido. Na Bienal tinha um grupo de menores infratores, né, que foi acompanhada para a Bienal para comprar livro. Eles tinham lá um cheque. E aí um dos meninos desses jovens infratores disse assim, não, o meu cheque ele vai ser dedicado ao livro do Mandela. E aí ele chegou, a professora, enfim, a acompanhante levou ele lá no stand onde estava vendendo o livro do Mandela e a menina falou para ele, olha, o seu cheque não dá para comprar, porque o livro é mais caro. Aí disse que ele pegou o cheque, entregou na mão da professora e falou assim, então eu não quero livro nenhum. Olha. Eu só vim aqui para comprar esse livro. E aí a menina do stand ficou tão, enfim, sensibilizada que falou, não, você vai levar o livro. Você vai levar. Fez lá os descontos e tal e entregou. E ele ficou com o livro na mão, assim, dizendo para ela, olha, para mim eu já posso ir embora. A gente vai embora a que horas? Aí ela falou, não, a gente tem que andar. E não, então eu posso ficar sentado aqui? Porque eu quero muito começar a ler esse livro. Eu quero muito começar a ler esse livro. Um livro assim, muda a vida, né? Eu fiquei super emocionada ouvindo ela contar essa história. Eu falei, Fernanda, que história linda, né? Você tinha que colocar isso em todos os lugares, porque... Com certeza. Porque é quando o livro liberta, né? E transforma. Um dia tudo pode transformar, né? É verdade. Tem que começar e tem que alguém estender a mão para você e falar, vem comigo que eu te ajudo, né? E certamente o Mandela estendeu a mão para ele começar a transformar a história de vida dele, né? Que lindo. Que lindo, né? A gente saber que o livro transforma a vida de uma pessoa. Então, pais e mães, acreditem no poder do livro. Não fiquem achando que livro é caro, que a criança vai ler e vai acabar rapidinho, né? Acreditem no poder das histórias. Nós somos feitos de histórias. E no caso dele, a literatura ia libertar mesmo, né? Porque com ele certeza. Era um jovem infrator preso. E a literatura com certeza iria mudar a vida dele. Mudar o rumo da história dele. É uma imagem linda. Que lindo, né? Que lindo. Então vamos ficar com essa imagem, né? A literatura mudando o rumo das histórias, né? Obrigada, agradecer a todo mundo que estava aqui. Obrigada, Vê. Saudade imensa da gente sair aprontando histórias e fazendo novos eventos, né? Podendo Mas tudo fazer isso vai o que voltar. a gente mais ama, né? Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Vai passar, com certeza, acreditem, né? Como diz o André Trigueiro, todas as manhãs, coragem, força e fé. Eu ouço ele para ficar com coragem, força e fé renovada todos os dias. Então, ó, gente, beijo grande, beijo, Vê, querida.
E até quarta-feira que vem, vocês podem me escrever pedindo que tema vocês gostariam que a gente discutisse aqui na quarta-feira que vem. Mandem mensagem, por favor, para a gente pensar qual vai ser o tema da próxima semana, tá bom? Um beijo. Tchau, queridona. Tchau.